O dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia na sua, hoje, sexta-feira, chuvosa, minha gente. 4 do mês de fevereiro de 2022. Tempo com chuva, tempo bom então em São Carlos, né, minha gente? Para toda a região, tomara que a chuva venha para todo o oeste catarinense. 21 graus a temperatura aqui na capital da hospitalidade. Quadro Entrevista hoje, num oferecimento para a GEDEX, incorporadora e construtora aqui da Metalúrgica Cardoso. Aliás, GEDEX Mônaco é o edifício mais central e moderno no centro da cidade, oferecendo luxo, conforto, amplos apartamentos no melhor e mais completo edifício, localizado aqui na localização privilegiada, amplo salão de festas, além de academias, garagens com circulação espaçosa, além também de amplo e moderno hall de entrada. Segurança jurídica em seu investimento é excelente vista da cidade. Estou falando para a GEDEX, construtora e incorporadora, integrante do Grupo Metalúrgica Cardoso. E Farmácia São Jorge também conosco, né, minha gente? Farmácia do Juarez, bem no centro, aqui na Avenida Santa Catarina. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4173. Aliás, a farmácia 4123, a Farmácia São Jorge é atendimento familiar para com a sua família. Quadro Entrevista está no ar, 7 horas 34 minutos. Nossa convidada hoje vem de Caxambu do Sul. É a gerente da agência Cressol do município de Caxambu do Sul, que integra aqui a região em que tem as agências também aqui próximas de Águas de Chapecó, Cunhataí, com a central em Xaxim, entre outras informações que a gente vai trazer por aqui. Bem, a Adriana Vedovato está aqui conosco. Adriana, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da Rádio Tropical, que bom estar aqui de novo, né? E com chuva. Isso aí, muito bom. Tá certo. Bem, muitas novidades são aí em relação à Cressol, já a gente vai pautar aqui as assembleias, promoções, né, minha gente? E também muitas novidades lá que repercutiram ainda do ano passado, né? Muitos benefícios, inclusive, em meio à comunidade e os associados. Mas nós tivemos nessa semana, e a gente comentava em off aqui com a Adriane, sobre a taxa Selic, né? Nós tivemos aí uma revisão, né? Como é que funciona isso, explicando um pouquinho, até porque nós estamos falando agora aqui da agência Cressol, Adriane, como é que funciona? Então, Elvis, a gente que trabalha no meio financeiro, a gente tem que estar sempre ligado, e não só quem trabalha, mas quem investe também, né? Então, essa semana o Copom, que é o comitê, né, que define aí as taxas da economia e controla a economia do Brasil, eles se reúnem a cada 45 dias para definir a taxa Selic. O que é essa taxa Selic? É uma taxa que define o crescimento da economia ou a retenção da economia. Então, o que impacta essa taxa na nossa vida mais diretamente? Enfim, na remuneração da aplicação e também no custo dos investimentos. Então, para eu financiar, vai ficar um pouquinho mais caro, mas, porém, para eu aplicar meu dinheiro, vai ficar bem rentável. Essa é a diferença. Mais então, diretamente é essa. Subiu. É porque subiu, né? De 9,25%, né? Para 10,75%. Isso aí. A nossa taxa Selic, Elvis, ela tem tido uma reação positiva desde o mês de fevereiro do ano passado, quando ela estava 2%, e ela vem a cada reunião do Copom aumentando um pouquinho. Essa reunião foi de 1,5%, né? E ela vem numa crescente alta aí, com uma previsão para as 2 próximas reuniões de mais um acréscimo, porém um pouquinho mais insignificativo, né? Um pouco menor do que foi nesse daqui. Certo, então nós temos aí o aumento. Vai a pergunta assim, ó, nós temos... Chegou lá a 6% mais ou menos, né? Que eu me lembro lá, teve uma baixa lá que chegou até 6% lá. É bom ou é ruim? Depende. Pois é, aí que tá. Depende. Na verdade, Elvis, tem dois modos de analisar esse aumento. Quando eu vou fazer um financiamento, esse crédito ele tem que ser um pouco mais estudado. Certo. Um pouco mais estudado, um pouco mais fundamentado. Ele tem que comprovar uma viabilidade. Quando eu vou fazer um financiamento, dependendo do financiamento, ele tem uma rentabilidade muito maior do que o que eu estou pagando de taxa, né? Então, conforme o investimento, ele vai rentabilizar da mesma forma, né? Porém, ele tem que ser mais estudado, né? Ele tem que demonstrar uma viabilidade um pouco maior, porque o meu custo daquele dinheiro é maior, né?
Porém, quando eu olho para o lado do investimento, ele é fantástico, né? Desde 2016 que a gente não tinha uma taxa para deixar dinheiro na aplicação financeira tão boa. Então, é a melhor taxa para se guardar dinheiro dos últimos 5 anos. Aí, então, respondido então. Depende, mas está positivo aí porque é a maior desde 2016. E para a Cressol, como é que funciona isso? Olha só, a gente está num trabalho assim de consultoria, Elvis. Por quê? Tem muita gente nos procurando, dizendo assim, Adri, mas deixar dinheiro guardado não dá dinheiro. A minha aplicação não rende. Então, a gente está tendo uma equipe bem estruturada, bem formada e bem preparada para prestar uma consultoria de investimento para os nossos cooperados. A gente tem pessoas nos procurando, falando que o meu dinheiro não rende, mas a gente precisa analisar o porquê que ele não rende. Então, às vezes, eu tenho um dinheiro guardado lá há 2 anos, quando a taxa Selic estava a 2%. Certo. Então, aí se justifica. Por que não está rendendo o meu dinheiro, né? E quando a gente vai olhar, essa aplicação ela foi feita pré-fixada. Então, ela está remunerando o que estava há 2 anos atrás. Então, é 25% do que daria hoje, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está procurando prestar uma consultoria. Olha, quanto dinheiro você tem, quanto que você está ganhando? Porque a gente vê muita gente perdendo dinheiro, né? E é o momento para fazer essa análise. Quem tem dinheiro guardado, Elvis, precisa tirar um tempo agora para analisar o quanto que eu estou ganhando e quanto que eu posso ganhar. Porque são 2 extremos, né? Há 1 ano atrás era 2% e agora é 10,75%. É muita diferença. E num curto período de tempo, né? Então, quem tem uma aplicação com carência de 360 dias, precisa parar, olhar e ver qual que é o melhor investimento agora, né? Hoje a gente tem um cenário de pré-fixar a nossa aplicação, porque a taxa está muito boa, e não fazer indexada, né? Certo. Não porque fixar, não pré-fixar ela, né? Isso, caso, porque a tendência Exato. é maior de baixar do que de aumentar mais, né? Certo. Então, a gente está chamando as pessoas assim, e prestando essa consultoria para a gente rentabilizar também o dinheiro, né? Está sendo contactado todos os associados nesse sentido? Isso, e também não associados, né, Elvis? Também. Muita gente vem nos questionar que tem um dinheiro guardado em outra instituição e eles já vêm com preconceito de que, quando a gente fala assim, vamos fazer uma aplicação, ele já tem um preconceito de que eu vou guardar dinheiro para não segurar em casa, porque o investimento não dá dinheiro, não dá nada, não rende. É o pensamento que tem sido, né? Então. E aí é esse trabalho que a gente tem de explicar o porquê que não está rendendo às vezes, né? Às vezes até está rendendo, às vezes tem pessoas com perfil de investidor que acompanham mês a mês e vêm nos questionar qual que é a tendência do mercado, qual que é a tendência de aumento ou baixa, né? Mas tem muitas pessoas que são leigas no assunto, né? E que eles precisam de um profissional para orientar, né? A grande maioria nós aqui acabamos procurar essa informação, né? Porque a gente não acompanha o mercado, né? Então tem essa dúvida na grande maioria, pelo menos. Exatamente. Né? E a Cressol vem desde o mês de julho do ano passado com a campanha de prêmios, que vem a somar isso, né? Que tem a ver com a aplicação. É isso aí. Então, a gente já distribuiu aí 7 motos, inclusive a 7ª moto ainda não foi divulgado o ganhador. Pois é. Porque e essa divulgação às vezes ocorre numa surpresa e tanto, né? Por surpresa, é uma surpresa, por isso que não foi divulgado, que a gente está preparando a surpresa. Então, se alguém receber aí dos sócios que aplicaram uma ligação, assim... Meio suspeita, atendam, porque pode ser parte dessa surpresa. Exatamente. Então, fiquem atentos aí, mas é a 7ª moto, né? É a 7ª moto. Então, a gente tem mais uma moto no final do mês agora de fevereiro. E o grande prêmio, que é a caminhonete, a S10 0 km, que vai ser sorteada na Assembleia Geral. Certo. A Assembleia Geral, inclusive, já tem data marcada. Inclusive, só para voltar aqui nos prêmios ainda, Adriane, nós temos em Caxambu, lá nós tivemos um sortudo lá no primeiro ainda, né? O primeiro, a gente abriu aí a campanha com o primeiro sorteado foi o Ivan Esfredo, inclusive a gente veio na rádio, fez uma surpresa para ele, fizemos a entrega da moto lá no feirão de negócios que teve lá em Caxambu também, que foi o primeiro contemplado, né?
Exato. Aí depois tivemos aqui em Águas de Chapecó, mais próximo também, minha gente, que foi o Fernando Pegoraro aqui com o 5º prêmio. Exatamente. Também foi surpresa quando entregaram, né? Toda surpresa para causar mais emoção. Temos o 7º então, a moto ainda vai ser divulgada, o ganhador ainda para ser divulgado, e depois é logo a S10, né? Exatamente. Como é que funciona para participar da campanha de prêmios, então, Elvis? Voltando um pouquinho, a gente presta essa consultoria. Então, que as pessoas venham até a Cressol, são aplicações novas. Quem fez a aplicação lá em agosto, julho, agosto, continua no sorteio, tá? Não quer dizer que se aplicou em setembro não está participando do sorteio de fevereiro, os cupons estão todos ativos. E aí, vem até a cooperativa, negocia a sua aplicação, então a gente presta essa consultoria de ver quanto que está rentabilizando agora a tua captação, ou mesmo assim, eu vendi a safra de milho, né? Não necessariamente que seja já um aplicador, né? Mas, eu tenho um dinheiro agora da safra e quanto que hoje está remunerando, qual que é o melhor investimento, para quando que eu vou precisar esse investimento. Então, a gente analisa a taxa, a carência, né? E também o produto para esse investimento, né? A gente tem produtos com carência maior, que são mais arrojadas, taxas melhores, né? Carência menor, eu preciso desse dinheiro com curto prazo. Então, a gente faz essa análise, essa consultoria, e a cada R$300 que a gente aplicar, gera um número da sorte. Certo. Então, a cada 300, um número da sorte para concorrer, então, a mais uma moto e a caminhonete. E ainda está valendo, né? Porque vale ainda uma moto e a caminhonete, que é lá na Assembleia, o sorteio daí. Ou a divulgação, né? Sorteio e divulgação. Isso aí. E daí nós temos as assembleias também para isso, né? Como é que funciona isso? Isso aí. Nós estamos agora iniciando uma rodada de assembleias. A gente queria muito que fosse presencial. Inclusive, a gente já estava mobilizando as comunidades, os restaurantes, enfim. A gente já tinha contatado uma comunidade lá em Caxambu para fazer assembleia, já tinha negociado até cardápio. Mas a gente começou a ver um aumento expressivo dos casos de Covid. E isso nos preocupa, né? Porque a Cressol tem uma preocupação com a sociedade e também com todos os movimentos, né? Hoje a gente vê os hospitais colapsando, o próprio hospital de Caxambu estiveram aqui na rádio divulgando os números e a preocupação deles quanto ao aumento expressivo, né? Por mais que tenha baixando gradativamente os casos lá em Caxambu, a gente decidiu por fazer online. Por causa disso, né? Nós não queremos ser a causa de mais uma nova onda de casos lá, pela preocupação com a comunidade, né? Porque a gente sabe que por mais que a gente estava organizando todo um sistema de segurança, de pedir carteirinha de vacina, álcool, máscara, distanciamento, a gente estava até vendo um espaço em que possibilitasse um distanciamento social, buffet, enfim. Mas a gente sabe que a contaminação da nova variante ela é muito forte, né? Muito, muito pesada. Então, a gente decidiu, todas as assembleias vão ser online. Todas elas, inclusive todas. A de Caxambu do Sul, então, que está marcado para quando? A de Caxambu está marcada para dia 3 de março, às 19 horas. Então, desde já a gente já vai convidando os nossos associados. A gente vai contatar um por um, através de WhatsApp, ou através de ligações, ou mesmo aqueles que vêm até a agência, explicar como é que vai funcionar, né? E aí a gente vai fazer no dia 3 de março, às 19 horas. Que é um horário também mais tranquilo, né? Para o pessoal que trabalha tanto no comércio, fica difícil de parar o trabalho para assistir, né? E também para os agricultores, né? Já está num horário um pouco mais tranquilo para acompanhar. Mas a gente vai contatar todos os associados, a gente vai fazer um trabalho para que todos acompanhem a Assembleia, porque é um momento muito importante para nós, assim, de divulgação de números. Eu falo sempre que nós trabalhamos para o nosso associado, é como se nós fôssemos funcionário dele, exatamente. Conta daquilo que está sendo E é um momento muito importante para nós, porque a gente recebe muito feedback dos sócios, né? Do nosso trabalho durante o ano, né? E foi, assim, um ano fantástico para a Cressol, e os números apontam isso, sabe? Então, a gente queria muito fazer, depois de 2 anos aí sem nos encontrar, a gente queria muito fazer as assembleias presenciais para isso, sabe? Para estar próximo do associado, para mostrar os números, que a gente vê que a adesão à assembleia presencial ela é muito maior do que a online. No passado a gente teve online, mas
têm uma dificuldade tanto por acesso às plataformas, né? Tem pessoas que não conseguem ter acesso para assistir online, né? Mas a gente vai fazer esse trabalho também, de orientar, de como que eu vou participar. Divulgar, né? Divulgar, para que chegue no maior número de associados. Muito bem, então no dia 3 de março, às 19 horas, é a assembleia virtual aí da Unidade Agência de Caxambu do Sul da Cressol. Logicamente que o cronograma envolve todas as agências e começa ainda antes, né? Lá em fevereiro já, né? Temos Jardinópolis, depois Distrito de Maratá, né? No dia de 15 de fevereiro, depois Caxambu do Sul, daí vem Águas de Chapecó também lá no dia 18 também desse mês de fevereiro, né? As informações que a gente tem aqui, e ainda os demais municípios. Cunhataí, por exemplo, lá no dia 23 de fevereiro, né? Isso aí. É isso aí, são os municípios que tem aqui a Cressol mais próxima aqui de nós. Né? Isso, e a grande Assembleia Geral, que são de todas as agências, né? No dia 12 de abril. Esse sim precisa ser em horário comercial, então vai ser às 15 horas. E também está definido que é virtual, né? Sim, virtual. tudo virtual. 15 horas daí. Mas daí ali tem um prêmio também, né? E aí vai sair o grande prêmio, que é a caminhonete. Mas daí o pessoal vai ter que acompanhar, porque pode ser que o sortudo esteja ali, né? Será online. Exatamente. A surpresa vai ser online. É a grande assembleia, minha gente, para fechar lá no dia 12 de abril, às 15 horas, então, de forma online. Tá bom? Fechada esta pauta aqui, ó, isso nós estamos falando para frente aqui, né, da Cressol. Mas para o que passou no ano passado, muitas coisas boas também tivemos, né, Adri? Isso, Elvis, nós realizamos no ano de 2021 algumas ações que foram bem marcantes para a Cressol. Não só da agência de Caxambu, mas é um projeto sistêmico. Então, a gente teve várias ações importantes aí com foco na educação de crianças e jovens. O que a gente percebe, Elvis, quando a gente às vezes atende algumas pessoas que elas não têm preparo financeiro e nem educação financeira lá na vida adulta. Isso acaba impactando muitas vezes a vida dela, né? Porque ela não controla o que ela ganha, o que ela gasta, que ela precisa se organizar financeiramente. Então, a Cressol está organizando aí rodadas de educação para jovens, crianças, também alguma coisa para adultos na Semana da Educação Financeira. Mas a gente atendeu aí no ano de 2021 cerca de 300 crianças na Oeste Catarinense no projeto Um Olhar para o Futuro. Esse projeto, Elvis, foi incrível, assim, eu apliquei lá em Caxambu, na escola de Dom José, na Adélia Facim Janusso, e também lá no bairro Antena. Foram 50 crianças aí que a gente conseguiu atender nos 2 colégios. Foram 5 módulos com livros, com atividades, a gente teve formaturas, inclusive, nos colégios. E aí, no final, a gente teve um feedback, assim, de 2 crianças incríveis, e elas foram até contempladas com presentes, com poupanças na Cressol, mas que valeu a pena o nosso trabalho ali de 5 meses. Foram 5 meses, um encontro mensal, a gente teve apoio das diretoras, das professoras, mas foi uma ação muito positiva, assim, porque a gente percebeu que a gente plantou uma sementinha de educação financeira nessas crianças e que talvez a gente crie um adulto um pouco mais preparado, porque quando a gente é criança a gente não tem noção de quanta coisa a gente vai ter que enfrentar na vida para ter o que a gente tem, enfim. E que tudo depende de dinheiro. Isso mesmo, isso mesmo. E a gente precisa se planejar para conseguir atingir os sonhos, né? A gente fala hoje em objetivos quando adulto, mas as crianças têm sonhos, né? Então, a gente fez mapas, fez uns trabalhos, assim, e a gente teve 2 feedbacks aí de 2 crianças, uma de Dom José e uma do bairro Antena, que, inclusive, na formatura emocionou nosso diretor-presidente lá. Ele chegou a rolar uma lágrima lá, porque foi uma fala dela, assim, que a gente percebeu que deu resultado e que a gente marcou na vida delas essa sementinha da educação financeira. É um olhar para o futuro, né? Um olhar para o futuro. Cerca de 300 crianças, né, como atendidas aí no projeto num todo aí, né? 50 em Caxambu, pelo menos, né? Isso aí. É o Gilmar Escatolin, o presidente, né? Isso mesmo. O presidente Gilmar Escatolin, inclusive, aquele abraço lá para o pessoal da Cressol. O pessoal esteve aqui em Águas de Chapecó recentemente. E o que mais lá, Adri, em relação ao ano passado? Então, a gente fez ainda um trabalho de juventude cooperativista nas casas familiar rural de Quilombo. Então, foi um trabalho com jovens
do meio rural, que também foi muito positivo, cerca de 20 jovens. Isso é um trabalho piloto e que está sendo testado para repassar para outras agências. Então, a agência lá de Quilombo está sendo piloto para testar e repassar depois a experiência para se trabalhar em todas, que aí a gente trabalha uma outra etapa, que são os jovens. Também a gente teve a Juventude Conectada, que é um projeto aí que durou 14 semanas e atingiu 280 jovens. Esse é um trabalho um pouco mais numa etapa ali de 20, 28 anos, de jovens que estão propensos à sucessão familiar no meio rural. E aí eram encontros online também, à noite, de organização do grupo econômico, financeiro, projetar uma propriedade. Então, foi bem interessante, com avaliações bem positivas também. Então, cada agência inscrevia alguns jovens que tinham interesse e eles se prepararam e foram até o final do curso. Mas o foco, sucessão familiar, né? Isso. A preocupação também da Cressol é que a gente tem no meio rural um déficit grande de sucessão familiar, né? Então, também a gente precisa preparar esse jovem para o momento da sucessão, né? Muito bem, tá certo. Então tá aí, mais um projeto. Esse envolveu Quilombo lá, né? Cidade de Quilombo. Isso. E o outro é as informações aqui do Juventude Conectada. Essa que é o do meio rural aí, Elvis, que é a da sucessão familiar. Esse envolveu de 4 a 5 jovens por agência. Esse abrangiu todas as agências e era uma inscrição aberta para quem quisesse se inscrever. E também indicação, né? A gente ligava, olha, quando a gente percebia que tinha aquela sucessão no meio familiar, já acionava e foi bem positivo. Já é meio caminho andado, o pessoal já está engajado nessa ideia, né? A possibilidade de sucessão aí já. O que mais, Ladri, em relação, acho que era esse, dos programas do ano passado, né? Isso do ano passado. Isso aí. Que muitos terão continuidade agora também. Muitos, todos foram aprovados, essas ações, principalmente de educação financeira, a gente pretende repassar. Inclusive, teve outros colégios que nos acionaram para fazer o olhar para o futuro, de positivo que foi, né? Inclusive, Planalto Alegre nos acionou também, querendo inclusive, a educação financeira está na grade curricular o ano passado. Exato. E o colégio precisa trabalhar, e a gente está unindo forças aí, por que não, né? Juntar o útil ao agradável. A gente viu bastante imagens da equipe Cressol aí nas salas de aula, né? A gente acompanhou bastante trabalho aí e o pessoal tem marcado presença. Às vezes mais que os alunos também, né? Foi uma experiência bem desafiadora, Elvis, porque a gente não tem, né? É a didática ali, a didática, isso. Né? Mas a gente teve um apoio fantástico das professoras, sabe? Muitas vezes a gente chamava elas para o quadro lá, para nos ajudar a fazer uma continha lá. Na hora ali, né? Na hora, porque a gente não tem a didática, mas o apoio das professoras foi fantástico. Mas vai continuar, minha gente, vai continuar aí os programas relacionados a Cressol. Ao mesmo tempo que continua a promoção, só para finalizar aqui com a Adri, então, relacionado à promoção que está em andamento e que falta uma moto e ainda o carro 0 km. Vem junto que dá sorte. Tá valendo ainda, né? Isso aí, Elvis. A gente convida, assim, nessa época de aumento da Selic, a gente convida as pessoas que têm um perfil de investidor e têm dinheiro para aplicar, que vêm até a Cressol para tomar um café lá com nós, né? E conversar sobre. A gente presta uma consultoria abertamente, orienta qual que é o melhor investimento. Então, que vem até lá, a gente vai pôr para ela qual que é o melhor produto para ela, pelo perfil dela, né? E se aplicar com nós, corre o risco, né? De ganhar. De sair com a moto lá ou com o carro, né? Mas lembrando, a Assembleia em Caxambu do Sul vai ser lá Vai ser dia 3 de março, às 19 horas, online. E a principal, a geral, é no dia 12 de abril. Tá marcado então já, né?
Adriane Vedovato, mais alguma coisa? Um recado para os associados lá de Caxambu do Sul? Alguma coisa para A gente quer carinhosamente, Elvis, convidar a todos os associados, então, que participem da Assembleia. Nós temos muitas notícias boas. 2021 foi um ano fantástico para a Cressol e a gente quer colocar isso para os nossos associados como forma de prestação de contas mesmo. Então, a gente quer convidar, a gente vai acionar um por um, a gente vai convidar, vai ligar, quando vem na agência também, para que participem da Assembleia, porque é um momento muito especial, tanto para nós quanto para eles, né? Fazer parte do quadro social não é só ter uma conta lá, mas participar, saber como é que está a sua cooperativa. Então, a visita que a gente vem até hoje fazer a entrevista aqui também é para falar das campanhas, da taxa Selic, enfim, mas para convidar carinhosamente os associados para participar da Assembleia. E quem não for associado, convidar para participar da Cressol também, né? Estão todos convidados. Quem tiver alguma dúvida, o que é a Cressol, como é que a Cressol trabalha, o que eu tenho de benefícios por ser cooperado, né? Venha lá conversar com nós, que a gente está aberto para conversar. Legal. A Adriane Vedovato foi a nossa convidada, ela que é gerente da agência Cressol de Caxambu do Sul. Aliás, um abraço lá pro pessoal de Cunhataí, né? Que é o Ravanelli, continua lá, né? Isso, o Ravanelli, lá de Cunhataí. A Assembleia de Cunhataí vai ser dia 23 de fevereiro. E também para o Ricardo, que é gerente de águas. A Assembleia de Águas vai ser dia 18 de fevereiro. Mas eu acredito que eles vão vir fazer um convite especial aí. Exato, vão ter que vir aqui fazer um chamamento para os associados e não associados, né, para participar das assembleias aí, tá bom? Adriane Vedovato é a gerente da agência Cressol e a gente vai repercutir trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia, esses trechos importantes, explicativas, convites e produtos, né? E também vai estar disponível a entrevista em áudio e vídeo lá no nosso site, tropicalfmsc.com.br, com a foto que a gente vai registrar agora também, tá bom? O GEDEX Incorporadora e Construtora, Grupo Metalúrgica Cardoso, Edifício Mônaco no centro em São Carlos, localização privilegiada e conclusão agora em 2022. E também para a Farmácia São Jorge, a Farmácia do Juarez com suplementos para você, toda a linha de cosméticos para as mulheres. E olha, tem para você muitas novidades para você também, um atendimento familiar para com a sua família. Farmácia São Jorge, ligue 3325-4123. Atendimento das 7 da manhã até as 21 horas. Sem parar ao meio-dia, Farmácia São Jorge. O quadro Entrevista volta amanhã, 8 horas, vem aí o Comando Geral. Você acompanhou pela Tropical FM a Entrevista do Dia.